Anteriormente Deus falou aos nossos antepassados de muitas maneiras por intermédio dos profetas. Agora, nos tempos em que vivemos, falou-nos através do seu Filho, a quem deu todas as coisas e por meio de quem criou tudo o que existe. Este reflete a glória de seu Pai e é a imagem perfeita da sua pessoa. Ele mantém todo o universo pela autoridade da sua palavra. Tendo morrido para nos purificar da culpa dos nossos pecados, sentou-se à direita do Deus glorioso, nos lugares celestiais. É assim muito superior aos anjos, como prova o nome excelso que Deus lhe deu. Deus nunca disse a nenhum anjo: Tu és meu filho. Hoje tornei-me teu pai. Também não se referia a nenhum anjo quando disse: Eu serei para ele pai. E ele será meu filho. E doutra vez, quando Deus trouxe o seu filho primogênito à terra, disse: Que todos os anjos de Deus o adorem. É verdade que Deus alude aos anjos dizendo: É ele que faz dos seus anjos espíritos, e os seus ministros eficazes como fogo. Mas referindo-se ao Filho diz: O teu trono, ó Deus, dura para sempre. A justiça é aquilo que faz a força do teu reino. Tu amas a justiça e aborreces o mal. Por isso Deus, o teu Deus, derramou sobre ti mais óleo de alegria do que sobre os teus companheiros. E ainda: Senhor, foste tu quem fundou a terra. Fizeste o universo com as tuas mãos. Contudo, isso um dia desaparecerá. Mas tu ficas para sempre. E todos acabarão, com roupa velha. Tu os enrolarás como vestuário. E eles serão trocados, como se faz com uma peça de roupa. Tu, porém, és sempre o mesmo. Os teus anos não têm fim. Deus nunca disse a um anjo: Sente-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É que os anjos são apenas espíritos enviados para servir a favor daqueles que vão receber a salvação. Por isso, devemos prestar muita atenção à verdade que já temos ouvido. Senão, corremos o risco de nos desviarmos dela. Porque se a palavra da lei vinda por intermédio de anjos se mostrou tão válida que todos os que lhe desobedeceram foram castigados, como escaparemos nós se ficarmos indiferentes a essa tão grande salvação, que nos foi anunciada pelo próprio Senhor, e depois transmitida por aqueles que a ouviram? Além disso, Deus mesmo tem apoiado esses testemunhos através de sinais, de milagres e de várias manifestações do seu poder, e por dons da parte do Espírito Santo, concedidos segundo a sua vontade. Além disso, o mundo futuro, de que falamos nas nossas pregações, não é pelos anjos que há de ser dirigido. Porque há uma passagem das Escrituras em que se diz: Que é o homem, para que te preocupes com ele? E quem é o filho do homem, para que te lembres dele? E apesar disso, fizeste-o um pouco mais baixo que os anjos. E coroaste-lhe honra e glória. Puseste tudo sob os seus pés. Contudo, não vemos que essas coisas estejam, de facto, realizadas e que tudo esteja submetido ao ser humano. Vemos, sim, Jesus, o qual por um pouco de tempo foi mesmo inferior aos anjos, dignificado agora com toda a glória e honra, por causa de ter sofrido a morte por nós, morte essa que, pela bondade de Deus, experimentou a favor de toda a humanidade. Porque Deus tinha planeado permitir que Jesus sofresse e por esse meio levasse muitos filhos a Deus, a quem pertence tudo, pois tudo criou. Esse sofrimento tornou Jesus o seu perfeito Salvador. Nós que fomos purificados por Jesus temos agora o mesmo Pai que Ele. E é por isso que Ele não se envergonha de nos chamar irmãos, dizendo: Declararei o teu nome perante os meus irmãos. Falarei de ti perante a Assembleia do Povo. E noutra ocasião disse também: Porei a minha confiança em Deus. E disse também: Aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. E visto que a nós, seus filhos, somos seres humanos, também Ele se tornou carne e sangue.
pois só como ser humano poderia passar pela morte e esmagar a força daquele que tinha o poder da morte, o diabo, libertando todos aqueles que tinham a sua vida inteiramente subjugada pelo medo da morte. Todos sabemos que não é aos anjos que ele ajuda, mas aos da descendência de Abraão. Por isso, era necessário que Jesus fosse em tudo semelhante aos seus irmãos e que, por consequência, pudesse ser nosso fiel sumo sacerdote, cheio de compaixão. Assim, ele pôde oferecer um sacrifício que tira os pecados do povo. Tendo ele mesmo sido sujeitado à tentação, e passado pelo sofrimento, pode assim socorrer aqueles que passam pela prova da tentação. Portanto, meus irmãos, a quem Deus separou para si e a quem chamou para participarem da vida celestial, atentem para o enviado de Deus, o sumo sacerdote da fé que proclamamos, o qual cumpriu fielmente a missão que Deus lhe designou, tal como Moisés serviu fielmente na casa de Deus. Mas Jesus é muito superior a Moisés, da mesma maneira que o homem que constrói uma casa tem mais mérito do que a própria casa. Se é verdade que não há casa que não tenha sido construída por alguém, não menos verdade é que quem construiu tudo o que existe foi Deus. É bem certo que Moisés serviu com toda a fidelidade na casa de Deus, mas o que ele fez foi um serviço, o de anunciar aquilo que haveria de ser revelado mais tarde. Mas Cristo é fiel e responsável como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós próprios, se conservarmos a nossa confiança até ao fim, assim como a exultação da esperança nele. Portanto, o Espírito Santo nos avisa, como está escrito: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam os vossos corações, como fizeram na rebelião, durante o tempo de prova no deserto. Ali os vossos pais tentaram a minha paciência e duvidaram de mim, mesmo depois de terem visto tudo o que eu fiz. Durante 40 anos andei desgostoso com esta geração. É um povo que erra constantemente. Eles não conheceram os meus caminhos. Por isso, jurei, na minha cólera, não entrarão no meu descanso. Tomem então cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês se afaste para longe do Deus vivo, levado pelo seu coração mau e incrédulo. Pelo contrário, procurem encorajar-se uns aos outros, enquanto dura esse tempo de hoje, a fim de que ninguém endureça o seu coração pelo engano do pecado. Porque se mantivermos firmemente, até ao fim, a nossa confiança no Senhor, como quando nos tornamos cristãos, participamos de tudo o que pertence a Cristo. Então, não esqueçamos este aviso. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam os vossos corações, como fizeram na rebelião. E quem foram esses que, depois de ouvirem Deus falar-lhes, o provocaram? Não foram porventura os que por meio de Moisés saíram do Egito? E não foram esses que durante 40 anos tanto exasperaram a Deus e pecaram, tendo os seus cadáveres ficado ali no deserto? E não foi a eles que Deus declarou, com juramento, que não haveriam de entrar no seu descanso? Pois foram esses mesmos que lhe desobedeceram. Vemos pois que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Embora a promessa de Deus, de entrarmos no seu lugar de descanso, continue de pé, devemos ter muito cuidado, quando alguns derem mostras de ficar para trás. Porque essas boas novas foram-nos anunciadas também a nós, tal como a eles. Mas se nada lhes serviu, é porque não creram nelas, quando as ouviram. Quanto a nós, visto que cremos, temos a certeza de entrar no descanso de Deus. Quanto aos que não creem, o Senhor disse: por isso, jurei, na minha cólera, não entrarão no meu descanso. Isto apesar de este lugar de descanso estar pronto desde a criação do mundo. E sabemo-lo porque as Escrituras mencionam o sétimo dia, dizendo: e descansou Deus de toda a sua obra no sétimo dia. No entanto, aqueles a quem foram pregadas as primeiras boas novas não entraram nesse descanso preparado, por causa da sua desobediência. Por isso, está escrito: não entrarão no meu descanso. Contudo, isto dá a entender que ainda haverá alguém que deverá entrar nele.
E é assim que fixa outra ocasião para entrar, e essa ocasião é hoje. E isto diz Deus, pela boca de Davi, muito depois. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam os vossos corações. Porque, se esse descanso tivesse sido aquele para onde Josué conduziu o povo de Israel, Deus não teria falado mais tarde numa nova ocasião. Portanto, é porque há ainda um descanso para o povo de Deus. Ora, quem já entrou no descanso de Deus, também já descansou das suas obras, tal como Deus também das suas. Busquemos então tudo o que é necessário para entrar nesse descanso. Procuremos que ninguém, à semelhança do povo de Israel, caia na mesma incredulidade. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de dois gumes, chegando à divisão da alma e do espírito, como que à junção de osso e medula. Ela é capaz de distinguir os pensamentos, as intenções do coração. Não há nada em toda a criação que esteja escondido aos olhos de Deus. Pelo contrário, tudo está patente e descoberto perante aquele a quem temos de prestar contas. Portanto, visto que temos um tão excelente sumo sacerdote, que é Jesus o Filho de Deus, que penetrou nos seus, mantenhamos-nos firmemente fiéis à fé que confessamos. Estratologia. Este nosso sumo sacerdote não é um simples homem que não possa compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em tudo como nós, mas sem ter pecado. Portanto, cheguemo-nos com confiança ao trono de Deus, para podermos receber misericórdia e graça, e sermos ajudados sempre que tivermos necessidade. O sumo sacerdote é um homem como qualquer outro, mas constituído para representar os homens nas suas relações com Deus. Por isso, apresenta as ofertas a Deus e oferece sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como dos seus. Como ele mesmo está sujeito à fraqueza humana, pode tratar com toda a bondade aqueles que pecam, seja por ignorância, seja por desobediência. E ninguém se torna sumo sacerdote somente porque deseja tal honra. Tem de ser chamado por Deus, tal como Arão. Assim Cristo, da mesma maneira, não se glorificou a si próprio como sumo sacerdote, mas foi Deus quem o instituiu nessa dignidade, dizendo-lhe: Tu és meu filho. Hoje tornei-me teu pai. E lemos ainda noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre. À semelhança de Melquisedeque. Cristo, enquanto ainda estava na terra, numa agonia de alma, apresentou orações e súplicas a Deus, que o poderia ter livrado daquela morte. E Deus ouviu, atendendo à sua submissão. Jesus, ainda que sendo o Filho, ele próprio experimentou o que era a obediência por aquilo que padeceu. E foi por Deus qualificado como perfeita fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Deus mesmo o reconhece como sumo sacerdote, à semelhança de Melquisedeque. Muito mais teríamos a dizer sobre isto. Contudo, não é fácil explicar-vos estas coisas, pois têm-se tornado preguiçosos na vossa compreensão. Porque, pelo tempo, já deviam até poder ensinar outros. Em vez disso, precisam de quem vos ensine as primeiras coisas da revelação de Deus. Fizeram-se como criancinhas que só podem tomar leite e não alimento sólido. Quando uma pessoa se alimenta só de leite é como um bebê e ainda não está capaz de experimentar as coisas que a justiça de Deus exige. Mas o alimento sólido é para os que adquiriram maturidade e que, em resultado do exercício das suas faculdades, são capazes de distinguir o bem do mal. Por isso, deixemos as noções elementares da doutrina cristã e avancemos no sentido do amadurecimento. Não fiquemos como que a lançar de novo os mesmos alicerces, do arrependimento do pecado e das obras que levam à morte, da necessidade da fé em Deus, do ensino referente às lavagens, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. Mas, com a ajuda de Deus, avancemos para um conhecimento mais perfeito. De facto, é impossível que alguém que já tenha recebido a luz de Deus, que provou das coisas celestiais, que participou do Espírito Santo,
viu como é boa a palavra de Deus e conheceu o poder do mundo que há de vir e, depois disto tudo, e se transviaram, sejam renovados para o arrependimento. É como se crucificassem novamente o Filho de Deus, expondo-o publicamente à afronta. Quando a terra lavrada recebe chuvas que caem com frequência e produz boas colheitas para os que a cultivam, tem a bênção de Deus. Se uma terra produz espinhos e cardos é porque não presta e será queimada. Mas de vocês, meus queridos amigos, ainda que falemos assim, contamos que as vossas vidas produzam sempre os melhores frutos, que devem ser o resultado normal da vossa salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquece do vosso trabalho e do amor que tem mostrado pelo Senhor, pelos serviços que têm prestado e continuam a prestar aos crentes. E o nosso desejo é que cada um continue a mostrar o mesmo zelo até ao fim da vida, até ao momento em que verão completamente realizada a vossa esperança. Não se tornem descuidados, mas procurem seguir o exemplo de todos aqueles que pela fé, e pela sua persistência, têm recebido o cumprimento das promessas de Deus. Quando Deus fez a promessa a Abraão, garantiu-a com um juramento feito em seu próprio nome, visto que não havia ninguém maior do que ele. E disse: garanto-te que te abençoarei efetivamente e que terás uma descendência abundantíssima. Abraão esperou com paciência e viu a promessa concretizar-se. É evidente que os homens, quando prestam o juramento, procuram fazê-lo por alguém que lhes seja superior, que sirva de garantia, para que não haja desentendimento. Assim também Deus confirmou o que disse com um juramento, a fim de que aqueles que iriam receber a promessa tivessem a certeza de que nunca mudaria os seus planos. Assim, por dois fatores imutáveis, a promessa e o juramento, podemos encontrar um forte consolo nele. É pois impossível que Deus diga uma coisa que afinal não cumpre. E isso dá-nos muita segurança, a nós para quem a esperança da vida eterna é como um refúgio. Esta esperança é para a nossa alma como uma âncora segura e firme que nos garante a entrada no interior do véu, onde Cristo entrou antes de nós e em nosso favor, na sua dignidade de sumo sacerdote para sempre, à semelhança de Melquisedeque. Este Melquisedeque era rei da cidade de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava vitorioso de uma grande batalha contra vários reis, Melquisedeque saiu-lhe ao encontro e abençoou. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo o que trouxera. Melquisedeque significa rei de justiça, além disso é também rei de Salém, que significa rei de paz. Aparecendo sem que seja mencionado pai ou mãe, nem existindo nenhuma menção dos seus antepassados, ou indicação sobre o seu nascimento ou morte, a sua vida torna-se, assim, semelhante à do Filho de Deus, que é sacerdote para sempre. Notem como este Melquisedeque foi uma figura importante. Foi a ele que o patriarca Abraão deu a 10ª parte dos despojos. Agora, aos sacerdotes descendentes de Levi é-lhes ordenado, pela lei de Moisés, cobrar a 10ª parte de tudo ao povo, mesmo que sejam descendentes de Abraão. Contudo, Melquisedeque, que nem tinha nada a ver com Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou-o, sendo este quem tinha já recebido as promessas de Deus. Sem sombra de dúvida, a pessoa que tem o poder de abençoar é sempre maior do que a pessoa que é abençoada. Lembremos que os sacerdotes judaicos, que recebiam os dízimos do povo, eram simples mortais, porém de Melquisedeque não nos é dito que tenha morrido. Poderemos ainda dizer que o próprio Levi, o antecessor dos sacerdotes que cobram os dízimos, pagou ele próprio o dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão, seu antecessor. Pois, embora Levi não fosse ainda nascido, a semente dele estava nos lombos de Abraão, quando Melquisedeque lhe cobrou o dízimo. Se os sacerdotes levitas fossem capazes de nos salvar, pois foi através deles que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria que aparecesse outro sacerdote à semelhança de Melquisedeque e não da descendência de Arão? Se houve uma mudança de sacerdote é porque houve também, necessariamente, uma mudança de lei. Como é sabido,
Cristo pertencia à tribo de Judá, da qual nunca Moisés falou a propósito de sacerdócio, e da qual também nunca houve ninguém que tivesse prestado serviço sacerdotal no altar. Fica assim claro que foi instituído um novo sacerdote, à semelhança de Melquisedeque, que se tornou sacerdote, não segundo a sucessão da tribo de Levi, mas segundo o poder que deriva da vida que jamais findará. E o salmista salienta este facto quando diz a respeito de Cristo: Tu és sacerdote para sempre, à semelhança de Melquisedeque. Portanto, o antigo sistema de sacerdócio foi anulado, porque era inútil e sem capacidade para salvar. Na verdade, a lei nunca tornou ninguém justo. Mas agora é bem melhor a nossa esperança de chegar a Deus. Além disso, é preciso não esquecer que foi com um juramento que Deus fez de Cristo um sacerdote eterno. E isso não aconteceu com nenhum dos sacerdotes levitas. Só de Cristo está escrito: O Senhor jurou e nunca há de alterar o seu intento. Tu és sacerdote para sempre. Eis a razão porque Cristo nos pode garantir uma aliança com o seu Pai muito melhor do que a anterior. No sistema antigo foi preciso que muitos sacerdotes se sucedessem. A morte impedia-os de permanecer para sempre. Mas Jesus vive para sempre e, por isso, é permanentemente sacerdote. Portanto, pode salvar perfeitamente todos os que por ele se chegam a Deus, vivendo eternamente para interceder junto de seu Pai a favor deles. Era um sumo sacerdote assim que nos convinha, santo, irrepreensível, sem nunca ter sido manchado pelo pecado, separado dos pecadores, e foi-lhe dado o lugar de maior honra no céu. Ele não precisa, como os outros sacerdotes, de oferecer sacrifícios diários, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, como os outros sumos sacerdotes. Mas Jesus sacrificou-se pelos pecados do povo, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo em sacrifício na cruz. Os sumos sacerdotes instituídos pelo antigo sistema da lei eram homens imperfeitos, mas aquele que Deus mais tarde nomeou com um juramento solene é o seu Filho, perfeito para sempre. Portanto, em resumo, o que temos estado a dizer é que temos um sumo sacerdote, Cristo, que está no céu, sentado à direita do trono de Deus majestoso. Aí ele exerce as suas funções no verdadeiro templo celestial, que é um tabernáculo construído pelo Senhor e não pelos homens. E visto que todo o sumo sacerdote é nomeado para apresentar a Deus ofertas e sacrifícios, Cristo fez também uma oferta. E o certo é que, aqui na terra, ele não podia ter sido sacerdote, pois já havia outros sacerdotes para oferecer sacrifícios, de acordo com a lei. Estes servem num lugar de adoração que é somente uma cópia, uma sombra, do verdadeiro santuário nos domínios celestiais. Porque quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, o Senhor avisou de que devia seguir exatamente o modelo que lhe tinha sido mostrado no Monte Sinai. Mas a Cristo foi confiado um serviço muito mais importante, até porque a nova aliança, para o qual serviu de mediador, se fundamenta em promessas muito mais excelentes. Evidentemente que se a primeira aliança tivesse sido perfeita não teria havido razão para ser substituída por outra aliança. Mas Deus chamou atenção para a imperfeição da velha aliança quando disse: Há de vir o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Essa aliança não será como a que eu estabeleci com os seus pais, quando os tomei pela mão, a fim de os fazer sair da terra do Egito. Ora, como eles não cumpriram a sua obrigação nessa aliança, eu por minha parte virei-lhes as costas, diz o Senhor. Contudo, esta é a aliança que farei com o povo de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus entendimentos. Vou escrevê-las nos seus corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E então ninguém terá de dizer ao seu vizinho, nem ao seu irmão: Precisas de conhecer o Senhor. Porque todos, grandes e pequenos, já me conhecerão nesse tempo.
pois terei misericórdia deles e perdoarei as suas injustiças. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Portanto, se Deus fala de uma nova aliança é porque considera a anterior caducada. E, se prescreveu, por antiguidade, está posta de lado. A primeira aliança tinha as suas normas de adoração e um tabernáculo terreno. Nesse santuário havia 2 compartimentos. O primeiro que continha um castiçal e uma mesa com os pães sagrados. Esta parte do tabernáculo chamava-se Lugar Santo. Para lá de um véu, havia o segundo compartimento que era o Lugar Santíssimo. O incensário de ouro estava associado ao Lugar Santíssimo e à Arca da Aliança, toda revestida de ouro. Dentro dela estava um recipiente de ouro com uma amostra do maná, a vara de Arão que tinha florescido e as placas de pedra da aliança. Sobre estas arcas havia 2 querubins, da glória de Deus, cujas asas se estendiam por cima do propiciatório. Mas não vamos agora falar dessas coisas em pormenor. Ora, de acordo com esta disposição, os sacerdotes entravam no primeiro compartimento às vezes que fosse necessário para o cumprimento das suas funções. Mas no segundo compartimento já somente o sumo sacerdote entrava, e apenas uma vez por ano. Precisava até de trazer o sangue de um animal sacrificado para o apresentar diante de Deus, pelos pecados que ele mesmo e o povo tivessem cometido por ignorância. O Espírito Santo dava a entender com isto que o caminho ainda não estava aberto para o santuário celeste enquanto estivesse de pé o primeiro tabernáculo. Há aqui ensinamento importante para nós, hoje, é que nesse primeiro santuário se ofereciam sacrifícios e faziam ofertas que afinal não conseguiam purificar a consciência dos que assim prestavam culto. Na verdade, aquele sistema baseava-se em alimentos a tomar e a beber, em regulamentos sobre a maneira de se levarem para os atos de culto, tudo coisas que diziam respeito à vida do corpo. Até o tempo em que Deus deveria reformar tudo isso. E assim, Cristo veio como sumo sacerdote, mas de um sistema melhor. Ele entrou no santuário celestial, através do tabernáculo maior e mais perfeito, que não é feito por mãos de homens, que não faz parte deste mundo materialismo e uma vez por todas, não com sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, garantiu-nos uma salvação eterna. Porque se, anteriormente, o sangue de bois e de bodes e as cinzas de um bezerro derramado sobre aqueles que eram considerados impuros os santificava, mas de uma maneira exterior, quanto mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a Deus, sem mancha, purificará as nossas consciências das obras que levam à morte, para podermos servir o Deus vivo. É por isso que Cristo é o mediador de uma nova aliança, ou testamento, porque tendo morrido para redimir as pessoas da culpa dos pecados, até os cometidos sob a primeira aliança, faz agora com que todos aqueles que são chamados possam entrar na posse dos bens eternos que lhes foram prometidos. Quando alguém deixa um testamento, só depois de essa pessoa ter efetivamente morrido é que esse testamento é válido. Só depois da sua morte, e não durante o tempo de vida, é que o testamento tem validade. Também por essa mesma razão é que a antiga aliança exigia o derramamento de sangue como prova de morte. Com efeito, Moisés, depois de ter exposto ao povo inteiro todos os mandamentos que se encontravam na lei de Deus, lançou simbolicamente sobre o texto que acabava de ler, e também sobre todo o povo, sangue dos bezerros e dos bodes, misturado com água, por meio de um pedaço de lã escarlate e de um ramo de hisopo, tendo dito então, este é o sangue que confirma a aliança que Deus vos mandou cumprir. E da mesma forma lançou desse sangue sobre o tabernáculo e sobre todos os utensílios usados no culto. Na verdade, podemos dizer que quase tudo, segundo o ritual do antigo sistema, era purificado assim, com sangue. E, na realidade, sem sangue derramado não há perdão dos pecados. Por isso, era absolutamente necessário que todas as coisas que se achavam na tenda do santuário, que eram símbolos do que está no céu, também fossem purificadas dessa maneira.
Mas as coisas que estão no céu são tornadas efetivas por meio de um sacrifício muito mais excelente. Cristo entrou no próprio céu, a fim de se apresentar perante Deus a nosso favor. Não entrou, claro está, num santuário terreno, feito por homens, imagem do verdadeiro que está no céu. Também Cristo não precisa de se oferecer repetidamente em sacrifício, tal como o sumo sacerdote, que tinha de entrar no lugar santíssimo do tabernáculo uma vez por ano, com sangue que não era evidentemente o seu próprio, mas o dos animais sacrificados. Se isso fosse necessário, então Cristo teria que morrer vez após vez desde o princípio do mundo. Mas, não. Quando chegou o tempo marcado, Cristo se manifestou uma vez por todas para destruir o poder do pecado através do seu sacrifício por nós. E assim como está determinado que os seres humanos morram uma só vez e depois sejam julgados por Deus, da mesma forma, também Cristo morreu uma só vez, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício pelos pecados de muitos. E virá de novo, não para tratar do pecado, mas para trazer salvação a todos aqueles que ansiosamente esperam por ele. Sendo o antigo sistema da lei judaica apenas uma sombra dos benefícios que ainda estavam para vir, que não transmitiam a imagem exata das realidades espirituais, é evidente que esses sacrifícios, que se repetiam continuamente ano após ano, não podiam purificar perfeitamente os que se chegavam a Deus. Se assim fosse, um só sacrifício teria bastado. Os participantes no ato de adoração teriam sido purificados de uma só vez e nunca mais teriam tido o sentimento de culpa nas suas consciências. Esses sacrifícios, pelo contrário, vêm lembrar-lhes continuamente, todos os anos, o seu pecado. Porque é impossível que o sangue de bois e de bodes tire a culpa dos pecados. Foi por isso que Cristo, quando veio ao mundo, disse: sacrifícios nem ofertas quiseste, mas formaste-me um corpo. Não são animais queimados em oferta pelo pecado que tu reclamas. Então eu disse: aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tal como está escrito em meu respeito no livro do Senhor. Repare-se que diz: não quiseste sacrifícios nem ofertas nem animais queimados pelo pecado, e se não te agrada embora seja exigido pela lei de Moisés? E acrescenta depois: aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Isso significa que aboliu o primeiro sistema para instituir um segundo. E foi porque Jesus Cristo executou a vontade de Deus, oferecendo uma só vez o seu próprio corpo em sacrifício, que nós somos limpos do pecado. Segundo a antiga aliança, os sacerdotes iam todos os dias executar, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca podiam apagar os pecados. Mas Cristo, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, válido para sempre, está sentado no lugar de maior honra, à direita de Deus, onde espera até que ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Por meio daquela única oferta da sua própria vida, Cristo tornou perfeitos para sempre aqueles que são santificados. E o Espírito Santo confirma que isto é assim, quando inspirou estas palavras. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus entendimentos. Vou escrevê-las nos seus corações. E diz ainda: não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas más ações. É evidente que, para pecados que já tenham sido perdoados, não há mais necessidade de fazer sacrifícios para os apagar. Assim, meus irmãos, devido ao sangue de Jesus podemos entrar, com ousadia, no lugar santíssimo. Este é o caminho novo e cheio de vida que Cristo nos abriu, ao rasgar o véu de separação, por meio da sua morte. E visto que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um coração verdadeiro, na certeza confiante da fé, tendo as nossas consciências purificadas e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firmemente a nossa esperança, porque Deus é fiel e nada falhará ao que promete.
Procuremos desenvolver entre nós o amor fraternal e estimulemo-nos a fazer o bem. Não descuidemos a nossa participação na comunidade dos crentes, como muitos fazem. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, tanto mais que vemos aproximar-se o grande momento da sua segunda vinda. Se, depois de ter tido o pleno conhecimento daquilo que é verdade, continuarmos deliberadamente a pecar, não haverá nenhum sacrifício que possa cobrir esses pecados. Aí não resta mais do que aguardar o julgamento de Deus e o fogo intenso que consumirá todos os que se levantam contra ele. Alguém que desobedecesse à lei de Moisés era morto sem apelo, apenas na base do testemunho de 2 ou 3 pessoas. Portanto, imaginem de quanto maior castigo não será considerado merecedor aquele que desprezar o Filho de Deus, e considerar profano o sangue que ele derramou, com o qual ficou confirmada a nova aliança, e ofender o Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança e hei de exercê-la. E logo a seguir, o Senhor julgará o seu povo. É terrível ficar sob o castigo do Deus vivo. Lembrem-se daqueles primeiros tempos, depois de terem sido iluminados, em que tiveram de suportar o sofrimento de grandes combates. Por vezes foram expostos ao escárnio e ao sofrimento, outras vezes foram vocês que apoiaram outros que padeceram as mesmas coisas. Padeceram igualmente com aqueles que foram lançados na prisão e aceitaram com alegria que vos fosse tirado o que possuíam, sabendo que riquezas bem melhores e permanentes vos esperam no céu. Não deixem, pois, enfraquecer a vossa confiança no Senhor, ela será abundantemente recompensada. É preciso continuar com perseverança a fazer a vontade de Deus, se quiserem depois alcançar o que Ele vos prometeu. Está escrito: ainda mais um pouco e aquele que há de vir virá e não se demorará. O meu justo pela fé viverá. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam e são destruídos, mas daqueles cuja fé assegura a nossa salvação. A fé é a firme certeza das coisas que se esperam, é a evidência daquilo que ainda não vemos. Foi porque tiveram essa fé que os antigos homens de Deus receberam o testemunho da sua aprovação. É a fé que nos dá a entender que o mundo inteiro foi criado pela palavra de Deus, que o que existe foi criado a partir do que se não vê. Foi a fé que inspirou Abel a oferecer a Deus um sacrifício mais agradável do que o de Caim. Aceitando a sua oferta, Deus mostrou a Abel que era declarado justo. Ainda que já esteja morto, Abel continua a falar-nos. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem experimentar a morte. Um dia deixaram de o ver porque Deus o tinha levado. Sobre ele foi escrito que agradou a Deus? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproximar dele creia que ele existe e que recompensa os que sinceramente o buscam. Pela fé, Noé creu, quando Deus o avisou de coisas que ainda estavam para acontecer e, consciente da sua gravidade, começou a construir a arca na qual salvou a sua família. Esse ato de fé foi como a condenação dos que não quiseram aceitar aquele aviso. E assim Noé obteve o direito de ser justificado pela fé. Pela fé, Abraão obedeceu, quando Deus o chamou, e partiu para uma terra que lhe prometia dar como uma herança. E foi sem saber para onde ia. Sempre em resultado da sua fé, aceitou habitar nessa outra terra como um estrangeiro, vivendo em tendas, tal como Isaque e Jacó, aos quais Deus fez também a mesma promessa. É que Abraão esperava aquela cidade solidamente estabelecida, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, Sara, mulher de Abraão, pôde ter um filho, apesar da sua idade avançada, pois teve por digno de fé aquele que o tinha prometido. E foi assim que uma nação inteira veio de Abraão, velho demais para ter filhos. E o facto é que dele descenderam tantos milhões quantas as estrelas do firmamento, ou os grãos de areia à beira-mar. Todas estas pessoas viveram na fé e morreram sem terem visto o cumprimento das promessas,
Mas foi como se as vissem de longe e, crendo nelas, aceitaram-nas. Reconheciam que aqui na terra eram estrangeiros, vivendo de passagem. E os que reconhecem isto mostram claramente que buscam a sua verdadeira pátria. Se tivessem querido, teriam podido voltar à terra de onde tinham saído. Mas não. Tinham em vista uma terra muito melhor, um país celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser considerado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu em sacrifício seu filho Isaque, quando Deus quis provar a sua fé e a obediência. É verdade. Ele tomou o seu único filho, que era o cumprimento da promessa de Deus, para o oferecer em sacrifício. De facto, Deus tinha-lhe dito, só através de Isaque é que a minha promessa terá cumprimento. Mas Abraão sabia que Deus era poderoso até para o ressuscitar. E, metaforicamente, foi isso que aconteceu, foi como se o ressuscitasse. Pela fé, Isaque abençoou Jacob e Esaú, garantindo-lhes coisas que diziam respeito ao futuro. Pela fé, Jacob, já próximo de morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E, apoiado ao seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, igualmente no final da sua vida, falou da saída do povo de Israel do Egito, dando ordens sobre os seus restos mortais. Pela fé, os pais de Moisés esconderam-no durante 3 meses, depois de nascer. Viram que era uma criança formosa e não temeram a ordem do rei. Pela fé, o mesmo Moisés, já homem feito, renunciou ao título de filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um tempo limitado, gozar de uma vivência onde reinava o pecado. Preferiu sofrer o desprezo, por amor a Cristo, achando que isso era um bem superior às riquezas do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito sem temer a ira do rei, mantendo-se firme, como vendo aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e mandou aspergir o sangue do animal para que, quando o anjo destruidor viesse matar os filhos mais velhos, fossem poupados os das famílias de Israel. Pela fé, atravessaram os israelitas o mar vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, morreram afogados. Pela fé, caíram as muralhas de Jericó, depois do povo de Israel ter marchado à volta delas por 7 dias. Pela fé, Raab, que era meretriz, recebeu em paz os israelitas enviados para espiar a cidade, e não morreu com os que não acreditavam no Senhor. De quem hei de falar mais? Faltar-me-ia o tempo se quisesse ainda falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. São pessoas que pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram a realização das promessas, fecharam a boca de leões, anularam a força do fogo, escaparam de morrer à espada, da fraqueza tiravam forças, foram valentes nas batalhas, fizeram recuar exércitos estrangeiros. Houve mulheres que receberam os seus entes queridos ressuscitados. Outros foram torturados, preferindo morrer a ficarem livres, porque esperavam, pela ressurreição, alcançar uma vida melhor. Outros foram ridicularizados, açoitados, acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, cerrados ao meio. Outros foram tentados a renegar a sua fé, acabando por ser mortos à espada. Houve uns que andaram vagueando pelos desertos e pelas montanhas, vestidos de peles de ovelha e de cabra, escondendo-se em covas e em cavernas, sem amparo, perseguidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Todos estes, apesar do testemunho de que tiveram fé, não receberam o que lhes tinha sido prometido. Porque Deus tinha reservado para nós coisas melhores e queria que eles viessem também a participar delas juntamente conosco. Portanto, nós também, visto que estamos rodeados por uma tão grande multidão de testemunhas, vidas que são exemplos da fé, deixemos tudo aquilo que nos embaraça, e o pecado que nos envolve tão de perto,
e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhemos para Jesus. Ele é a fonte da nossa fé e aquele que a aperfeiçoa, o qual, pela alegria que lhe estava reservada, suportou a cruz, aceitando a humilhação, vindo a sentar-se à direita do trono de Deus. Pensem bem em tudo aquilo que ele suportou da parte dos pecadores, para que não venham a enfraquecer, perdendo a coragem. Afinal, ainda não chegaram, como ele, a verter o vosso sangue na luta contra o pecado. Não se esqueçam das palavras de consolo que Deus vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. E não desanimes quando Ele te mostrar que estás errado. Porque o Senhor repreende quem ama e castiga aqueles que reconhece como seus filhos. Deixem, pois, que Deus vos discipline, e isso só prova que vos trata como filhos. Pois não é normal que um pai corrija o seu filho? Se Deus não vos corrigisse, isso poderia ser sinal de que, afinal, não seriam seus filhos, seriam como filhos ilegítimos. Se respeitamos os nossos pais, aqui na terra, que nos educaram, não deveremos muito mais submeter-nos ao nosso Pai espiritual, para aprendermos verdadeiramente a viver. Os nossos pais terrenos só por um curto espaço de tempo nos educam, procurando fazer o melhor que sabem. Porém, a correção de Deus é para o nosso bem, para participarmos da sua santidade. Com certeza que nunca é agradável ser castigado, no momento em que somos corrigidos isso custa-nos muito. Mas depois vêm-se os resultados nos que foram disciplinados, uma vida justa e de paz. Portanto, tornem a levantar as mãos caídas de cansaço e firmem bem os joelhos já enfraquecidos. Dirijam os vossos passos por caminhos direitos, para que aqueles que cocheiam não acabem por se afastar de todo, mas aprendam a andar firmes. Procurem viver em paz com toda a gente e levar uma vida santa, porque sem santidade ninguém poderá chegar a ver o Senhor. Tenham cuidado para que ninguém deixe de beneficiar da graça de Deus, e também que nenhuma amargura crie raízes que, ao brotar, venham a causar-vos perturbações, e depois, por contaminação, também a muitos outros. Que ninguém se deixe arrastar pela imoralidade sexual ou perca o respeito pelas coisas divinas como Esaú que, por um bom prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. E quando mais tarde quis recuperar esses direitos não conseguiu, de nada lhe serviram as suas lágrimas. Vocês não tiveram de aproximar-se de uma montanha de verdade, ardendo em chamas, no meio de escuridão, de trevas, e de uma tempestade, como aconteceu com Israel no Monte Sinai. E não ouviram aquele som de trombeta, e a voz poderosa com uma mensagem que os israelitas pediram que parasse porque não podiam ouvi-la mais. Eles não podiam se portar à ordem. Se até um animal tocar na montanha deverá ser apedrejado. Aquele espetáculo era de tal forma aterrador que o próprio Moisés declarou: estou a tremer de espanto. Em vez disso, vocês chegaram ao Monte Sião, que é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos milhares de anjos. Chegaram à Assembleia, a igreja dos primeiros filhos de Deus cujos nomes estão inscritos no céu. Chegaram a Deus, que é o juiz de todos, e aos espíritos daqueles que foram justificados e que já alcançaram a perfeição. E chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança, que derramou o seu sangue, que graciosamente perdoa, ao contrário do sangue de Abel. Não fechem, pois, os ouvidos a quem vos fala. Porque se não escaparam aqueles que recusaram ouvir aquele que os advertia aqui na terra, muito menos escaparemos nós se recusarmos ouvir aquele que é do céu. Quando Deus falou do Monte Sinai, a sua voz fez tremer essa terra. Mas Deus diz-nos: ainda abalarei os céus e a terra. Com estas palavras Deus mostra a fragilidade do mundo material, que pode ser sacudido, para que só fiquem as coisas inabaláveis. Visto que recebemos um reino que não pode ser destruído, sejamos agradecidos e agrademos a Deus, adorando-o com profunda e santa reverência, porque o nosso Deus é como um fogo devorador.
Não deixem nunca de se amar com amor fraterno. Não se esqueçam da hospitalidade, porque foi assim que alguns hospedaram anjos, sem o saber. Lembrem-se dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos que são maltratados como se fossem vocês mesmos a sofrer. Que o casamento seja por todos respeitado, assim como a fidelidade entre marido e mulher. Deus castigará sem falta os que se entregam à imoralidade sexual e cometem adultério. Fujam do amor ao dinheiro, contentem-se com o que têm, porque Deus disse: Não te deixarei, nem te abandonarei. É por isso que podemos afirmar com toda a segurança: O Senhor é aquele que me ajuda. Não terei medo do que o homem me possa fazer. Lembrem-se dos vossos líderes, que vos têm ensinado a palavra de Deus. Procurem imitar a sua fé, observando a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas várias e estranhas, pois a vossa força espiritual é uma dádiva de Deus e não o resultado de rituais sobre alimentos, que de nada aproveitam aos que se submetem a eles. Temos um altar no qual os que servem no tabernáculo não têm direito de participar. No sistema das leis judaicas, o sumo sacerdote trazia o sangue dos animais sacrificados para o santuário, como um sacrifício pelo pecado, e depois os corpos desses mesmos animais eram queimados fora do acampamento. Foi por isso que Jesus também sofreu, vertendo o seu próprio sangue para nos santificar, mas fora de porta. Vamos então ter com ele, lá fora, para com ele partilhar do desprezo que o mundo lhe oferece. Porque não é neste mundo que temos a nossa verdadeira pátria, mas buscamos a futura. Ofereçamos então continuamente a Deus, por intermédio de Jesus, sacrifícios de louvor, que consistem essencialmente no fruto de bocas que proclamam a glória do seu nome. Não se esqueçam também de fazer o bem e de repartir com outros, pois com esses sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos vossos líderes, aceitando as suas diretivas, porque procuram estar atentos às vossas almas, tendo de dar contas a Deus, que eles o possam fazer com alegria, não a custo, pois isso não vos seria útil. Orem por nós. Sabemos que a nossa consciência está limpa, pois em tudo nos temos conduzidos com honestidade. Peço-vos com insistência que continuem a orar por mim, para que possa ir ter convosco o mais brevemente possível. Que o Deus de paz, que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor do rebanho, o qual selou com o seu sangue a aliança eterna, vos aperfeiçoe em tudo, para fazerem a sua vontade, fazendo surgir nas vossas vidas tudo o que lhe é agradável, através de Cristo Jesus. A Ele seja dada glória para todo o sempre. Que assim seja. Rogo-vos, irmãos, que atentem cuidadosamente para as palavras de consolo desta carta, que vos escrevi abreviadamente. Dou-vos a conhecer que o irmão Timóteo já saiu da prisão, com o qual, se vier a tempo, vos irei visitar. Deem saudações a todos os vossos líderes e a todos os crentes em geral. Os cristãos da Itália saúdam-vos. Que a graça de Deus seja com todos.